alguma influência no clima. Mas o grosso das influências é antropológico e deve-se principalmente ao uso de combustíveis fósseis, que provoca a emissão de CO2 para a atmosfera e aumenta a concentração de gases de estufa na atmosfera, que por sua vez bloqueiam as radiações refletidas. O efeito estufa é simples. O efeito estufa é apenas um aumento da temperatura. Quando recebe a radiação solar, a atmosfera terrestre reflete parte dessa radiação. Mas, quando aumenta a concentração de gases de estufa na atmosfera, diminui a capacidade da Terra de refletir parte da radiação. Automaticamente, isso provoca um aumento da temperatura da própria atmosfera. Existem vários gases. O principal é o CO2, é o mais importante. Mas também há na atmosfera outros gases em menor quantidade que até são mais eficazes na absorção do calor, tais como o metano, o óxido nítrico. E também existem gases fabricados pelo ser humano, como os CFC, os responsáveis pela destruição da camada de ozono. Mas os dois mais importantes são o CO2 e o metano. São esses que o protocolo de Kyoto visa combater. O nível pré-industrial da concentração de CO2 na atmosfera era cerca de 278 partes por milhão. Atualmente aumentamos isso para 380 ppm. E vamos assistir a um aumento muito maior, porque não vamos cessar todas as emissões amanhã. As previsões para 2100 situam-se entre 550 e 1000 ppm. Estamos a entrar num mundo completamente diferente no que diz respeito às concentrações de CO2. Os níveis atuais de concentração de CO2 já não se faziam sentir há centenas de milhares de anos. Não sabemos o que vai acontecer. Por isso, temos de ser muito cuidadosos. As alterações climáticas são uma realidade muito séria e temos de tomar medidas urgentes para combatê-las. Durante 4 anos, de 2001 a 2004, realizámos um estudo na Europa, no qual obtivemos alguns resultados interessantes que não esperávamos. Podemos agora afirmar que as alterações climáticas já estão a afetar a saúde e que temos de agir imediatamente. Sabemos que em 2003 tivemos uma grande onda de calor que provocou 35 mil mortes, somente na população idosa, pessoas com mais de 65 anos. E assistimos a mais de 1000 mortes entre 1995 e 2004 nas 30 principais cheias que tivemos e que afetaram mais de 2 ou 3 milhões de pessoas. E também assistimos a um aumento de doenças com origens em vetores e roedores. Doenças vectoriais são as doenças transmitidas por mosquitos ou pulgas. Assim assistimos ao surgimento de, por exemplo, encefalites por picada de pulga e doença de Lyme, duas doenças fatais na Europa em que tivemos 80 mil casos de lamboreliosis transmitida por picada de pulga. E já avançaram mais para norte e para altitudes mais elevadas. O impacto das alterações climáticas na saúde, estimado para o ano de 2000, cifrou-se em cerca de 150 mil mortes atribuíveis às alterações climáticas. E quais são as causas? Definimos a existência de impactos diretos e indiretos.
Os impactos diretos estão relacionados, por exemplo, com cheias, ondas de calor, vagas de frio, tempestades de vento. E os efeitos indiretos são os mediados através, por exemplo, de alterações do ecossistema ou em sistemas biológicos que poderão estar a causar a propagação de doenças infecciosas, subnutrição, enxaquecas, desequilíbrios mentais e afins. Não é só um problema do ser humano, mas também dos ecossistemas. O urso polar do Ártico, por exemplo, dentro de alguns anos, se não nos empenharmos a fundo, talvez o urso polar seja extinto devido à falta de alimento e à falta de gelo. O ser humano também faz parte do ecossistema. Por isso, a perda de um componente do ecossistema poderá provocar perdas para outros componentes do mesmo ecossistema. Hoje é uma ave, amanhã é um animal qualquer, e no dia seguinte talvez seja o ser humano. A temperatura é apenas um indicador do aquecimento global. Outro é, claro, a relação entre a temperatura e a queda de chuva, a precipitação. Se considerarmos, por exemplo, a zona mediterrânica, o norte e o sudoeste africano, veremos números verdadeiramente assustadores. A temperatura de verão média na zona mediterrânica tem uma previsão de aumento entre 5 e 7 graus centígrados. E, ao mesmo tempo, a precipitação diminuirá 20 a 40%. Menos chuva, mais calor, muito mais evaporação. O que obtemos são condições de seca. O aumento de temperatura adicionará lenha à fogueira. Os fogos florestais vão espalhar-se muito mais depressa, de uma forma muito mais rápida e intensa que em anos passados. O desastre que vimos em Nova Orleans com o furacão Katrina vai repetir-se noutras cidades de todo o mundo. Estão a ocorrer por todo o mundo fenómenos climáticos extremos que não tínhamos visto antes e que ocorrem mais rápido do que nunca. Temperaturas e cheias recorde, cheias, secas, fogos florestais, furacões. Sempre que ocorre um desastre desses, e são cada vez mais frequentes, não há nenhuma forma intelectualmente credível de dizer foi um pico normal de desastres naturais que acabará por esmorecer. Não. É uma tendência. E continuará assim tanto quanto sabemos para o resto das nossas vidas. Já é demasiado tarde, porque parte do aquecimento global é inevitável. Mesmo que cessássemos hoje todas as emissões, continuaria a fazer sentir o aquecimento global. A resposta pode ser encontrada, por exemplo, nas previsões do relatório da terceira avaliação do IPCC, no qual foi claramente estabelecida a provável ocorrência de muito mais fenómenos de precipitação extrema, a provável ocorrência de muitas mais ondas de calor, e também existe a possibilidade de alterações climáticas abruptas.
Os cientistas descobriram que a temperatura da Terra, o clima da Terra, é muito suscetível às correntes oceânicas. Há gigantescas correntes oceânicas que se deslocam muito devagar, mas cobrem áreas muito extensas. Na sua maioria, os oceanos fazem parte dessa corrente de água que transporta a água quente das Caraíbas até o Atlântico Norte. Aí essa água